Em 11 de junho de 2025, às 6h15 horário local, o céu sobre a base aérea de Andersen, na ilha de Guam, subitamente ficou alarmantemente vermelho com sinais de radar. O porta-aviões chinês Shandong, de 70 mil toneladas, e 5 poderosos contra-torpedeiros navegavam em direção a uma base americana estrategicamente importante no Pacífico Ocidental. Poucos meses depois de mais de 15 instalações militares chinesas terem sido destruídas em sua costa sudeste por um grupo de porta-aviões americano, Pequim fazia uma tentativa desesperada de restaurar sua reputação perdida. Na época, Pequim precisava demonstrar à sua comunidade interna que a China poderia resistir aos ataques americanos. Mais de 28 caças J-15, equipados com mísseis e bombas guiadas de precisão, participaram da operação. Além disso, 40 mísseis de cruzeiro hipersônicos e supersônicos foram lançados desde o UZ-18B, que voa em baixas altitudes, até o DOI-12, projetado para penetrar instalações reforçadas. O alvo era a base aérea de Anderson, que abriga bombardeiros estratégicos, B-52 caças, F-35, aviões-tanque, KC-135 e milhões de galões de combustível de aviação. Em apenas alguns minutos, os céus de Guam se tornaram um lugar onde o desastre poderia acontecer. Os chineses contavam com o elemento surpresa, pois acreditavam que os americanos não teriam tempo de posicionar suas defesas antes do ataque. Mas Pequim chegou à conclusão correta. As ações da China foram excepcionalmente ousadas. Na verdade, não se tratou apenas de um ataque com mísseis. Foi uma tentativa de romper as defesas americanas e destruir simbolicamente sua presença militar no Pacífico. A ação ocorreu em meio a crescentes tensões em torno de Taiwan, onde Pequim tem sinalizado cada vez mais sua disposição de buscar uma solução militar para a questão da reunificação. A China também sofreu vários reveses no Mar da China Meridional. Em junho, Pequim se mostrou indignada com a participação de navios filipinos e americanos em exercícios conjuntos perto de recifes disputados. O Pentágono já havia alertado que a estratégia chinesa de manutenção diária, A2AD, havia sido destruída pelos recentes ataques americanos à infraestrutura costeira chinesa. Pequim não confiava mais em seus sistemas de defesa aérea e alerta antecipado. A operação atual, portanto, tinha um propósito profundamente político, não apenas militar, mostrar à China e ao mundo que ainda era capaz de lutar em pé de igualdade com os Estados Unidos. Mas valeu a pena, os ativos envolvidos somavam mais de 3 bilhões de dólares. Um Shandong, símbolo da frota chinesa, tornou-se uma aposta fatal no jogo. Já nas horas que antecederam, o ataque à inteligência americana registrou a concentração de navios de guerra chineses e o início da decolagem do J-15 utilizando dados de satélite e interceptações de rádio. Isso significava que Pequim não teve a surpresa esperada. Mas o ataque estava em andamento com dezenas de mísseis chineses disparando em direção a Guam a toda velocidade pelo céu da madrugada. A base estava próxima de um possível ataque a hangares tanques de combustível e áreas de estacionamento de aeronaves. Se os mísseis tivessem atingido o alvo, os danos poderiam ter chegado a bilhões de dólares e levado semanas, se não meses, para paralisar a capacidade militar dos Ipaiwa na região. Parecia apenas o início de um conflito naval maior. Era também mais perigoso porque demonstrava a nova política da China de que um ataque a instalações militares americanas fora do território continental dos Ikwasiki poderia ser considerado um dissuasor legítimo em determinadas circunstâncias. Com o Japão, as Filipinas e a Coreia do Sul se aproximando de Washington e com as especulações sobre os americanos posicionarem mísseis de médio alcance em Taiwan, essa estratégia tornou-se especialmente importante. Pequim buscava desferir um golpe que mudaria o equilíbrio de poder na região. Mas estariam os Estados Unidos preparados para isso? A próxima sessão responderá a essa pergunta.
Uma coisa agora está clara: 11 de junho de 2025 não foi apenas o dia do ataque. Foi o dia em que o mundo viu o desenrolar de uma guerra naval moderna entre superpotências. O sistema de defesa antimísseis do CDR entrou em ação com velocidade e precisão impressionantes, enquanto os mísseis chineses se aproximavam de Guam a menos de 290 quilômetros. A base aérea de Anderson é mais do que apenas um campo de pouso. É um elo vital em uma rede de defesa multifacetada que se estende por milhares de quilômetros pelo Pacífico. Neste dia, todas as camadas de defesa, desde satélites em órbita até CIWS, baseados em navios, se uniram em uma só. As aeronaves de alerta antecipado E-2D Hawkeye, equipadas com os mais modernos radares de varredura eletrônica ativa AESA, sobrevoaram a base. Rapidamente, detectaram os mísseis, o TOTA-18B e o IDOS-12, que diferiam em velocidade, altitude e trajetória, com alcance de até 550 km em cada direção. Os centros de comando de Guam e os contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke receberam as informações em tempo real. Baterias THAAD, um sistema de defesa antimísseis de longo alcance, capaz de interceptar alvos além da atmosfera, foram ativadas ao longo da costa. Imediatamente, identificaram locais ideais para mísseis de alta altitude. Enquanto isso, em mar aberto, 2 contra-torpedeiros, o USS John Finn e o USS Ralph Johnson, lançaram dezenas de mísseis terra-ar SM-6, equipados com seus próprios radares e capazes de atingir velocidades superiores a Mach 3.5, os mísseis foram projetados para destruir alvos a até 370 quilômetros de distância. Os ataques foram realizados em vários escalões. Os SM-6 realizaram a primeira onda de interceptações, destruindo cerca de metade dos mísseis chineses enquanto estavam na estratosfera. Em seguida, os mísseis ESSM Bloco II entraram em ação, interceptando alvos que se aproximavam da costa. Esses mísseis eram extremamente manobráveis e possuíam radares ativos integrados, permitindo que se autodirecionassem aos alvos. No entanto, a situação tornou-se especialmente tensa quando vários mísseis caíram a altitudes muito baixas, tentando se esconder abaixo do horizonte e não serem detectados pela cúpula do radar. Foi nesse momento que a última linha de defesa foi ativada, o sistema Rolling Airframe Missile Ram e o famoso Phalanx CIWS. O Phalanx, com sua metralhadora Gatling de 6 canos, disparava milhares de projéteis por minuto, transformando o céu em uma mortal muralha de metal, enquanto o RAM, com orientação por infravermelho e radiofrequência, criava uma densa rede de interceptação no céu. No entanto, alguns mísseis conseguiram penetrar as defesas. Eles se moviam em direção à base aérea a cerca de Mach 2. Foi então que o sistema de controle automático C2 começou a funcionar, conectando todos os elementos da defesa de radares terrestres a satélites em uma única rede. Cada elemento de mísseis a canhões conhecia sua função, e as decisões eram tomadas em frações de segundo. Assim, quase todos os mísseis foram destruídos no ar, e aqueles que atingiram seus alvos causaram apenas danos menores. Nenhuma pista foi significativamente danificada. Nenhuma aeronave foi destruída em campo. Nenhum depósito de combustível foi incendiado. Foi uma vitória rápida, organizada e mortalmente precisa para a defesa. O processo foi comparado a uma sinfonia perfeita, onde cada elemento do sistema trabalhava em uníssono para aumentar a eficácia dos demais. Demonstrou que os Estados Unidos não apenas construíram uma defesa poderosa, também criaram uma rede digital viva, na qual cada parte tinha uma ideia clara de quando, onde e com que propósito deveria agir. É a sincronização dos sistemas, a resiliência a falhas e a capacidade de lutar em todos os níveis da órbita à superfície do mar, que torna a máquina de guerra americana tão perigosa. Esta fase da batalha também enviou uma mensagem clara a aliados e inimigos. O Anderson, apesar de sua fraqueza, pode resistir até mesmo a um poderoso ataque marítimo e aéreo. Isso
garantiu a segurança do escudo dos Estados Unidos para o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e as Filipinas. Isso lembra à China o quão distante seu sistema de armas está da cooperação plena com o Pentágono. Por outro lado, a parte mais interessante estava apenas começando, porque, ao contrário do ataque chinês, a resposta do Zhuo não foi uma aposta, transformou-se em uma sentença de morte. Aliás, falaremos sobre isso na próxima parte. Andersen recebeu a ordem de conduzir um contra-ataque completo nas profundezas dos centros de comando fortificados da base aérea às 7h12, menos de uma hora após o início do ataque chinês. Neutralizar o porta-aviões era primordial. A essa altura, os Estados Unidos já tinham uma visão completa da batalha. A posição do porta-aviões Shandong e seu grupo de escolta havia sido localizada por satélites espiões, drones, MQ-25 Stingray, aeronaves de patrulha marítima, P-8 Poseidon e aeronaves de alerta aéreo antecipado, E-2D. A retaliação havia começado. 2 submarinos nucleares da classe Virginia, há muito tempo estacionados na costa leste da China, abriram silos e lançaram sua primeira leva de mísseis de cruzeiro, o GM-109, Tomahawk Block 5, sob mais de 150 metros de profundidade. Os mísseis projetados para atingir alvos marítimos viajaram de 10 a 15 metros acima da superfície e usaram contornos do mar e tecnologia de correlação de imagens infravermelhas para enganar os radares da marinha chinesa. Em 5 minutos, mais de 20 mísseis invisíveis aos obsoletos sistemas de detecção do Shandong estavam a caminho. Enquanto isso, uma segunda onda de mísseis, Tomahawk Block 4, com algoritmos de combate multi-alvo, foi lançada a partir dos contratorpedeiros classe Arleigh Burke, da Marinha do Sequoia, a oeste de Guam. Durante o voo, esses mísseis podiam se dividir e atingir múltiplos alvos em uma sequência predeterminada. Os sistemas de defesa aérea HHQ-9, a bordo dos contratorpedeiros chineses, foram ativados, mas o número de mísseis era tão grande que nenhum sistema sozinho conseguia lidar com toda a massa de ameaças. Os EA-18G Growlers, uma aeronave de guerra eletrônica, decolaram ao mesmo tempo. Seu propósito era óbvio: cegar os radares chineses e interromper as comunicações entre navios. Os bloqueadores multifrequenciais ALQ-99 e ALQ-218 desativaram os sistemas de mira da Marinha Chinesa, fazendo com que suas defesas aéreas ficassem cegas. Os radares chineses começaram a apresentar estática e ondulações. Nesse momento, a força de ataque entrou em ação. Da base aérea de Anderson e do porta-aviões Ronald Reagan, os FA-18I F Super Hornets subiram a 36 mil pés e começaram a mergulhar com os mísseis de cruzeiro AGM-158 JASSM-ER furtivos com alcance de mais de 900 quilômetros. Cada um deles era equipado com guia infravermelho e proteção eletrônica contra a guerra e carregava 450 quilos de explosivos. Eles foram projetados para atravessar o convés do porta-aviões e detonar dentro dos hangares de combustível e munição. O ataque foi complementado por caças F-35C, da mesma base aérea. Eles não apenas guiaram mísseis em tempo real, como também forneceram direcionamento conjunto entre todos os participantes da operação, graças ao sistema de abertura distribuída DAS, ao radar AN-APG-81 e às comunicações Link-16. Eles criaram uma nuvem de batalha digital, na qual cada aeronave podia visualizar todo o teatro de operações e transmitir informações rapidamente para outras aeronaves. Para os chineses, o pesadelo começou às 7h28. Vários mísseis JASSM-ER atingiram o convés de voo do Shandong e explodiram em hangares que abrigavam os J-15 reabastecidos e equipados. A explosão desencadeou uma reação em cadeia, que detonou mísseis, munições, ar e tanques de combustível. Clarões brilhantes e nuvens de fumaça cercaram o amanhecer. Após o convés ceder, o navio começou a adernar.
2 contratorpedeiros pesados chineses, tipo 055, que escoltavam o porta-aviões, foram atacados simultaneamente por mísseis Tomahawk. O incêndio resultante queimou seus lançadores e reduziu suas superestruturas superiores a escombros. Um dos tipos 052D foi atingido diretamente na torre de comando e começou a afundar em poucos minutos, partindo-se ao meio. Toda a operação correu exatamente conforme o planejado. Nenhum alvo foi atacado acidentalmente. Todos os ataques espaciais, aéreos, marítimos e subaquáticos foram sincronizados. Satélites rastrearam os movimentos dos navios Growlers, cegaram as defesas aéreas F-35s e Super Hornets, destruíram alvos de alto valor e Tomahawks atacaram alvos vulneráveis. Todos os participantes foram unidos em uma única rede de combate, por meio de canais de comunicação confiáveis e seguros, capazes de mudar rapidamente as coordenadas. Às 7h40, apenas 28 minutos após a ordem de contra-ataque, as águas a leste de Guam estavam cobertas de fumaça. O orgulho da frota chinesa, o Shandong, estava em chamas e adernando. Havia buracos no convés com fogo saindo de suas bocas. As escoltas haviam perdido a capacidade de combate. Homens pulavam no mar para escapar das chamas. Isso foi mais do que apenas uma retaliação. Foi uma demonstração de superioridade absoluta em todas as direções, técnica, tática e de rede. Os americanos não apenas repeliram o ataque, como também destruíram a vanguarda da frota chinesa, usando apenas uma fração de seu potencial. A China seguiu o exemplo. O que Pequim poderia fazer, tendo perdido não apenas navios, mas também reputação? Às 8h10 horário local, até os especialistas militares mais otimistas de Pequim já haviam notado o quão terrível o desastre havia se tornado para a marinha chinesa. Adernando fortemente para bombordo, o porta-aviões Shandong, símbolo do ressurgimento e da ambição marítima do Exército de Libertação Popular, estava à deriva na costa de Guam. Seu convés estava cheio de buracos e destroços de aeronaves embarcadas. Incêndios continuavam a se alastrar abaixo do convés, enquanto combustível e munição explodiam periodicamente através da superestrutura destruída. A tripulação do navio não conseguiu mais impedir a propagação do fogo. Houve uma ordem de evacuação do comando. Mais de 800 marinheiros, incluindo oficiais, permaneceram no mar na esperança de serem içados para os navios de escolta sobreviventes. Mas, mesmo esses navios estavam em estado crítico. 2 contratorpedeiros 055 sofreram danos significativos, incluindo a destruição de lançadores módulos de navegação e antenas, e um deles logo virou e afundou. Como resultado de vários impactos diretos, o contratorpedeiro 052D estava em chamas, mal conseguindo se manter à tona. Os destroços flutuando na água demonstravam o fracasso completo da operação chinesa. Fragmentos de radar, partes do casco, botes salva-vidas destruídos e corpos em coletes à prova de balas. Segundo dados preliminares, mais de 1.500 marinheiros e pilotos, incluindo tripulações de elite do J-15, morreram ou desapareceram. Embora as perdas não se limitassem à economia, os prejuízos financeiros foram estimados em mais de US$ 7 bilhões. A China perdeu muito de sua imagem e credibilidade internamente. O Shandong era a marinha chinesa, exibindo sua força no mar da China Meridional e escoltando delegações militares para o Paquistão-Mianmar e até mesmo a Tanzânia. Os esforços de Pequim para afirmar seu status como uma potência marítima líder foram destruídos por sua rápida destruição. A resposta do país agravou a situação. A mídia estatal chinesa divulgou amplamente a manobra naval histórica e o gesto decisivo, que mostrariam ao inimigo os limites da paciência da China antes do início da operação. No entanto, menos de uma hora após o contra-ataque americano, todas essas transmissões foram imediatamente retiradas do ar. Em vez disso, um comunicado oficial foi emitido citando
dificuldades imprevistas e resistência heróica. Logo depois, imagens de satélite começaram a circular nas redes sociais, mostrando navios em chamas e colunas de fumaça se estendendo pela costa de Guam. A censura foi ineficaz. O medo e o horror começaram a se avolumar. Nos corredores do Politburo, surgiram perguntas sobre quem havia lançado uma operação tão perigosa. Por que o reconhecimento havia falhado? Quais fatores haviam tornado os navios mais novos tão vulneráveis a ataques dos Estados Unidos? Não havia respostas. Na verdade, isso significava que a Marinha do ELP perderia a capacidade de projetar poder além de suas costas por meses, se não anos. Especialistas militares fora da China afirmam que o problema não são apenas as baixas, mas a doutrina. Pequim investiu bilhões de dólares no desenvolvimento do conceito de uma marinha centrada em porta-aviões, seguindo o modelo americano ao longo da última década e meia. Mas a marinha chinesa tem sido pesada e inflexível, carente de experiência em combate com fracas capacidades de rede e vulnerabilidade à guerra eletrônica. Isso era crucial, porque os chineses dependiam de sistemas autônomos que eram facilmente interrompidos pela menor interferência, enquanto os americanos planejavam seu ataque em um único campo digital. O esquadrão chinês era um alvo ideal, devido à sua falta de coordenação profunda entre navios, sua propensão a interferências e suas fragilidades na defesa aérea de curto alcance. A ironia fundamental era que Pequim havia lançado uma campanha para apagar a humilhação de suas perdas anteriores no Sudeste. Mas, em vez disso, apenas piorou sua reputação. Não apenas a Marinha foi prejudicada, mas a própria ideia de restaurar o equilíbrio militar levou ao desastre. Na época, a história do evento ia além da China. A próxima sessão analisa a reação mundial ao evento, bem como as razões para o surpreendente alívio dos aliados dos Estados Unidos na Ásia. As primeiras reações começaram a surgir em todo o mundo, à medida que os destroços da frota chinesa afundavam lentamente no Oceano Pacífico. A reação dos aliados do Sekun Taiwas na região da Ásia-Pacífico foi quase imediata e, na maioria dos casos, de alívio. O evento lembrou ao Japão, Coreia do Sul, Austrália, Filipinas e Taiwan que os EUA eram o único país capaz não apenas de dissuadir ameaças, mas também de destruí-las completamente. Os Estados Unidos provaram que seus compromissos de segurança não são apenas palavras, disse o ministro da Defesa em Tóquio poucas horas após o incidente. Antes que a ameaça chegasse às nossas fronteiras, ela foi eliminada. Desta vez, a imprensa japonesa, que costuma ser cuidadosa com suas palavras, não resistiu a escrever: "A China está humilhada. Os americanos estão protegendo o Pacífico." Seul, Canberra e Manila fizeram o mesmo. Os Estados Unidos também apoiaram as Filipinas, que entraram em conflito com Pequim nos últimos meses por causa do segundo Recife Thomas. Os Estados Unidos demonstraram uma determinação que faltava há décadas, disse o presidente Marcos Júnior. A Marinha das Filipinas enviou patrulhas adicionais ao Mar da China Meridional com o auxílio de radares e satélites de vigilância do ZEICA-SAEWA, de acordo com o comunicado. Taiwan, em constante estado de tensão, vê os eventos ao largo de Guam como um sinal claro de que algo está errado. As manchetes na ilha dizem: "Se Pequim entrar em guerra, a resposta será extremamente rápida." Com o aparente interesse crescente de Washington em reforçar as defesas da Ilha Taipei, chegou a realizar uma reunião de emergência do seu Conselho de Segurança Nacional para discutir a possibilidade de expandir os exercícios conjuntos com os EUA e o Japão, incluindo cenários para repelir ataques massivos de mísseis. Embora a reação na Europa tenha sido mais contida, também foi reveladora. O incidente de Guam é um lembrete claro de que a estabilidade no Indo-Pacífico não pode ser considerada garantida, disse o ministro das Relações Exteriores alemão.
Analistas franceses e britânicos disseram que o sucesso da operação americana demonstra a importância da participação da Europa no sistema de segurança global, especialmente à luz do impasse cada vez mais acirrado entre regimes autoritários e democracias. Quartéis generais militares em todo o mundo começaram a repensar rapidamente suas estratégias. Descobriu-se que o cenário de ataque às bases avançadas do Sekirkakitari não só era possível, como já havia sido executado. No entanto, ficou claro que tais ataques eram extremamente arriscados. O modelo de um ataque rápido e concentrado, com o objetivo de decapitar a infraestrutura e os postos de comando dos Estados Unidos, colidiu com uma máquina organizacional e tecnológica extremamente precisa. Nesse ponto, iniciou-se uma série de discussões no Pentágono focadas em análise. As perguntas eram claras: o que aconteceria com a base se os mísseis fossem nucleares? Quais outros locais no Japão, Okinawa e Coreia do Sul seriam resilientes? Seria necessário expandir a rede regional de interceptadores SM-6 e TAAD, e haveria a chance de Taiwan ser atacada da mesma forma. Nesse sentido, o Pentágono confirmou que as capacidades de comando e controle e de guerra eletrônica da base aérea de Yokosuka, no Japão, serão modernizadas e um radar SPIO-C6 adicional será instalado em Palau em breve. De acordo com dados preliminares, o USS George Washington será realocado para patrulhar a área entre Taiwan e as Filipinas a partir de agosto. Os Estados Unidos também intensificaram a pressão diplomática sobre a Malásia e a Indonésia, oferecendo cooperação mais estreita em troca de acesso a portos e aeroportos. Pequim, por outro lado, tentou desviar as críticas, voltando-se para questões internas com o Ministério das Relações Exteriores, enfatizando a desescalada e acusando Washington de provocar conflito. Mas tudo isso parecia uma justificativa preliminar. O fato de que o que havia acontecido, o ataque, o fracasso e o controle total dos Estados Unidos da América, era visível para o mundo inteiro. Enquanto os aliados asiáticos estavam exultantes, seus oponentes pensavam: na próxima parte, analisaremos como esse incidente desencadeou uma nova corrida armamentista na região e por que muitos países como Coreia do Sul e Austrália começaram a repensar seus orçamentos de defesa. O mundo está caminhando para o colapso, ou o Pacífico está entrando em uma nova era de guerra. Após a derrota catastrófica da China e a impressionante demonstração de força do Sikuiawa, a região do Pacífico está à beira de uma nova guerra armamentista. O mundo percebeu que acordos diplomáticos não proporcionam mais estabilidade. A multiplicidade de variáveis significa que o custo de um erro de cálculo é alto. Agora todos se preparam para o próximo golpe, que pode vir seja da China ou de qualquer outro ator capaz de repetir um ataque tão descarado. Pequim percebeu que uma rápida reavaliação da estratégia é necessária para restaurar a credibilidade e a imagem perdidas. Já em 14 de junho, o Ministério da Defesa chinês anunciou planos para o rápido envio de um segundo porta-aviões de nova geração, o tipo 003 Fujian. Apesar do fracasso do Shandong, a China continua a apoiar a ideia de domínio marítimo. Em vez disso, a atenção agora está sendo dada a tecnologias como sistemas de inteligência artificial, navegação quântica, caças J-35 de quinta geração e uma nova classe de armas hipersônicas. Enquanto isso, a Coreia do Sul está em meio a um acalorado debate no parlamento sobre a possibilidade de lançar seu próprio programa de dissuasão nuclear. Apesar de sua aliança com os Estados Unidos, um número crescente de políticos acredita que a única maneira de garantir a segurança em um ambiente instável é ter capacidade nuclear. Sentimentos semelhantes estão surgindo no Japão. Segundo o Nikkei, o governo está considerando aumentar seu orçamento de defesa para um recorde de 2,5% do PIB. Os Uitopta e o Reino Unido
fizeram propostas à Austrália para a transferência acelerada de tecnologia de submarinos nucleares sob a aliança AUKUS, com o primeiro casco para a Marinha Real Australiana previsto para ser lançado em 2026. Singapura e Vietnã, que geralmente permanecem neutros, iniciaram negociações secretas para adquirir sistemas de defesa, antimísseis e antinávio, construídos pelos Euaneita e Israel. No entanto, a tendência mais perigosa é o aumento da atividade perto de Taiwan. Nos últimos dias, desde o incidente em Guam, a Força Aérea Chinesa tem patrulhado a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan quase diariamente. Bombardeiros estratégicos chineses H-6 com mísseis de cruzeiro foram observados a menos de 300 quilômetros da ilha. Em resposta, o exército taiwanês mobilizou complexos móveis Sky-Bow-3 e ativou o sistema de alerta antecipado recebido dos Estados Unidos. Uma reorganização das forças diplomáticas no cenário internacional está em andamento. A Índia está intensificando a cooperação naval com o Japão e a França buscando manter um equilíbrio entre Washington e Pequim. No caso de uma guerra em larga escala no Pacífico, Nova Delhi claramente não quer ser o centro das atenções de ambos os lados. Acompanhando de perto os acontecimentos, a Rússia intensificou os exercícios no Extremo Oriente e expressou apoio diplomático à China. No entanto, a Stratfor afirma que o Kremlin está preocupado com as falhas de Pequim e teme que um potencial conflito na Ásia distraia a China de seus interesses comuns, com Moscou, particularmente na Ásia Central. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam a expandir sua presença. Em julho, aeronaves F-22 e B-1B adicionais serão enviadas para Guam e Okinawa. O Corpo de Fuzileiros Navais está enviando novas baterias de mísseis antinávio NMES para as Ilhas Marshall e Palau. Além disso, a Casa Branca aprovou uma nova estratégia, o Escudo Indo-Pacífico 2025, que afirma: qualquer tentativa de perturbar o status quo na região será respondida com ação direta. Como resultado, todas as evidências sugerem que o ataque a Guam foi apenas o início de um conflito maior. A China não desistirá de seus objetivos e os Estados Unidos não desistirão de seus parceiros. Uma nova realidade está começando a emergir entre esses vetores, com exercícios constantes, desenvolvimento acelerado de armas, postura estratégica e crescente desconfiança. Isso continuará. Ou haverá outro surto como o ataque de Guam, mas com consequências ainda mais devastadoras? A resposta a essa pergunta depende de muitos fatores, como contenção e diplomacia, mas, acima de tudo, preparação para a próxima onda de ameaças. De qualquer forma, o mundo já entrou em uma nova era de extrema vulnerabilidade e força em que um erro pode custar uma frota ou um estado inteiro.